Nem sempre as coisas saem conforme planejado. É normal imprevistos acontecerem, mas às vezes eles custam caro demais. Hoje nós vamos falar de 9 filmes com pessoas que morreram durante as filmagens. Inclusive, diversos filmes famosos e conhecidos estão nessa lista aqui, que talvez você nem imaginasse a tragédia por trás dos bastidores. Antes de tudo, eu gostaria de dar os créditos ao ArtCetera, que fizeram essa pesquisa e publicaram lá no site deles. O link da matéria vai estar aqui na descrição. Agora vamos deixar de enrolação, pega o balde de pipoca e vem comigo. The Captive. Esse filme mudo de 1915 tem uma cena onde mostrava soldados tentando arrombar uma porta com as suas armas. De acordo com a atriz Blank Sweet, o diretor Cecil DeMille decidiu que seria interessante se os atores usassem rifles carregados de munição de verdade. Isso foi feito para adicionar mais realismo à cena do filme. Só que o problema é que quando eles começaram a tentar derrubar a porta, suas armas dispararam acidentalmente. E infelizmente o figurante que estava do outro lado da porta acabou sendo morto com um tiro na cabeça. O nome dele era Charlie Chandler e, de acordo com o diretor DeMille, nunca chegaram a investigar a morte para saber quem era o responsável de fato. Além disso, o estúdio responsável pelo filme continuou pagando a esposa de Charles por muitos e muitos anos, como uma forma de tentar compensar pela perda. Algo que ela sente que não foi o suficiente. É claro, dinheiro no mundo ia pagar a falta que ela ia sentir do marido dela. A Arca de Noé. Michael Curtiz, o diretor de Casablanca, era conhecido por gostar de produzir filmes super grandiosos e épicos. Pois bem, dito isso, durante as filmagens de A Arca de Noé, ele quis garantir que a cena do dilúvio fosse a mais autêntica possível. Talvez ele tenha se inspirado no diretor do filme anterior. Isso porque ele decidiu despejar 600 mil galões de água sobre animais e atores despreparados, sem avisar ninguém que estava ali atuando no momento. Sendo que alguns dos artistas nem sabiam nadar, não estavam preparados para aquilo que estava por vir. E para você ter uma noção, até o cameraman olhou pro diretor e disse: "Cara, isso aqui não vai dar certo." Só que ele cagou para o conselho e fez assim mesmo. E sim, isso tinha totalmente cara de dar errado. E deu. Eu te conto o que aconteceu. Foram 3 mortos, uma pessoa perdeu a perna e inúmeros feridos. Inclusive, se você prestar atenção nessa cena, dá pra ver o desespero real dos atores. Eles não estavam atuando ali, eles estavam tentando se segurar em qualquer objeto para se salvar da quantidade enorme de água. É horrível, desesperador, eu diria. Eu mesmo não sei nadar, tenho que confessar aqui. Se eu estivesse ali no lugar, eu sei que eu era um dos que tinha morrido. Ou pelo menos se desse sorte de se segurar em alguma coisa, mas nem todo mundo teve essa sorte. Mas sabe o que mais revolta nessa história? É porque mesmo o diretor tendo feito toda essa cagada, ele nunca foi penalizado pelas mortes. Pelo contrário, essa história foi esquecida e ele teve uma carreira de sucesso, sem nunca pagar pelas vidas que ele tirou. Uma curiosidade é que entre os figurantes dessa cena do dilúvio estava John Wayne. Guarda esse nome, que daqui a pouco vamos falar novamente sobre ele. E o único lado bom, entre aspas, dessa história é que depois do acidente, algumas medidas de segurança começaram a ser implementadas nos sets de filmagem, como a presença de médicos e paramédicos durante todas as cenas perigosas. Não remediou a situação do momento, mas pelo menos impediu que outras se repetissem, né? Sangue de Bárbaros. Já em 1956, nós tivemos outro filme que deu o que falar pelas escolhas da direção. Sabe o John Wayne que eu falei no caso anterior? Nesse filme aqui ele interpreta o Gengis Khan. Só que os problemas não aconteceram apenas com o personagem dele. O destino do ator foi mais trágico ainda. Em Sangue de Bárbaros, eles escolheram os desertos da cidade de St. George, em Utah, para realizar as gravações do filme. O que ninguém esperava é que o local tivesse sido usado pelo governo americano até 1954. 2 anos antes da filmagem, para testar nada mais nada menos do que algumas bombinhas nucleares.
Basicamente, eles foram para um centro de pura radioatividade e ficaram lá por dias filmando. O que poderia dar errado, não é mesmo? Dos 220 atores e membros da equipe, 91 tiveram algum tipo de câncer ao longo das suas vidas. E 46 deles morreram, incluindo o ator principal, John Wayne. O produtor Howard Hughes se sentiu culpado que ele escondeu as cópias do filme por pelo menos 18 anos. E o mais interessante é que o governo americano nunca sequer foi processado, já que eles haviam atestado que era seguro permanecer no local. Disseram basicamente, pode ir, pô, confia, dá em nada. Mas cara, eu não sei vocês, mas eu, em uma situação como essa, se eu fosse o produtor ou o diretor e me dissesse que aquele local tinha sido alvo de testes de bombas nucleares, não sei se era o único local que eles arrumaram por conta de tempo e tudo mais, porém, não sei, não escolheria. Me conta aqui embaixo se você tomaria essa decisão. Quer dizer, eu acho que você não tomaria sabendo do que aconteceu depois, mas enfim, você entendeu. Em seguida, nós temos o filme Shark, de 1969. E o que mais impressiona nesse caso é a falta de noção e de sensibilidade da equipe de produção. Mas para você entender isso, a gente precisa voltar 6 anos antes do clássico Tubarão, de Steven Spielberg. Estamos falando aqui do filme Shark, com Burt Reynolds. Durante as gravações, José Marco, o dublê de Burt, foi atacado na frente das câmeras por um tubarão real, enquanto buscava alcançar uma rede de proteção. Os colegas dele ainda tentaram assustar o animal usando lanças, mas de nada adiantou. Enfim, José morreu no hospital cerca de 2 dias depois. Para ainda tentar salvar o filme, para ele ir bem nos cinemas e tudo mais, os produtores tentaram incluir a cena do ataque no filme, no trailer e até no pôster. Sim, exatamente a mesma cena que causou a morte do dublê. Cara, sem noção, não estavam nem aí com respeito com a vida do cara que morreu ali no trabalho deles. E pra você ter uma ideia, o diretor Samuel Fuller ficou tão incomodado com essa decisão que pediu que o seu nome fosse retirado do filme. Mas os produtores negaram e mantiveram o crédito, algo que permanece até os dias de hoje. No Limite da Realidade, Twilight Zone. Falando agora um pouquinho de Steven Spielberg, talvez esse seja o filme mais importante dessa lista, porque graças a ele e às tragédias que aconteceram depois dele, diversas leis foram implementadas para evitar mais acidentes. O caso aqui foi bem pesado. Embora esse filme tenha sido realizado sob a direção de Spielberg, quem estava no comando da cena era John Landis. Ele ganhou fama como diretor de diversos filmes conhecidos, por passarem inclusive na sessão da tarde. Alguns que você já deve ter assistido, como Um Tira da Pesada 3, Três Amigos, Os Irmãos Caras de Pau, etc. Mas voltando aqui, no filme, o ator Vic Morrow deveria correr com Renée Shin, esse nome aqui, um ator mirim de 6 anos de idade, e Mika Din Lee, de 7 anos, nos braços. Isso bem no meio de explosões reais. Sim, tava tudo explodindo ao lado deles de verdade. E para piorar, ainda tinha um helicóptero militar perseguindo eles de noite. Não é aquele tipo de cena muito segura para você fazer, né? Só que o problema é que uma das explosões foi forte demais e fez com que o helicóptero perdesse o controle, caindo em cima deles. Enquanto os 3 atores que estavam correndo morreram na hora, os 6 ocupantes do helicóptero conseguiram sobreviver. Já entre os falecidos, tanto Vic quanto Mika morreram decapitados pela hélice do helicóptero. E Renée morreu prensada pelo peso da aeronave. E se você pensa que os problemas acabaram por aí, não foi não. Primeiramente, era ilegal ter crianças participando de gravações à noite na Califórnia, onde o acidente aconteceu. Ou seja, eles já começaram ignorando a lei. Além disso, os pais das 2 crianças não foram avisados do que aconteceriam explosões, teria um helicóptero, nem nada do tipo. Segundo erro, o produtor Dan Allihan também avisou no tribunal que o piloto estava voando baixo demais. E para piorar, o diretor Landis ainda gritou pelo rádio dizendo para ele voar mais baixo ainda. Terceiro erro,
O caso foi investigado pelas autoridades e, com isso, tanto o diretor da cena quanto o produtor, o piloto, o responsável pelos explosivos foram todos acusados de homicídio culposo. Esse processo foi encerrado depois de 9 meses de audiência, de vai lá pra cá e tudo mais, e os pais das crianças receberam milhões de dólares de indenização. Em uma entrevista em 1996, o diretor disse que se sentia profundamente culpado e arrependido e que jamais conseguiria esquecer tudo o que aconteceu. Depois disso, Steven Spielberg e ele nunca mais trabalharam juntos. É de se imaginar, né? E como eu te disse antes, esse é um caso muito importante, pois serviu de referência para as novas regras e leis de segurança no cinema. Quando essas regras foram implantadas, os acidentes em Hollywood caíram em cerca de 70%. Algumas dessas leis eram que, por exemplo, um time do sindicato de atores deveriam estar pronto 24 horas por dia para atender às denúncias de condições insalubres. E além disso, os artistas agora poderiam se recusar a participar de cenas perigosas, independente do contrato que eles assinaram. Top Gun, 1986. No primeiro Top Gun, nós temos várias cenas de combates aéreos entre os caças F-14 e os fictícios MiG-28, que na verdade eram F-5FS. Eles não eram reais, porém as manobras que aparecem durante o filme eram de verdade. Pois bem, o experiente piloto Art School foi fazer uma manobra chamada Flat Spin, mas infelizmente o veterano não conseguiu se recuperar a tempo e acabou perdendo o controle e batendo o avião. O filme foi dedicado então à sua memória. O Corvo. Esse acidente aqui tirou a vida de Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, um dos maiores nomes de Hollywood. O mais triste é saber que esse seria o filme que alavancaria de vez a carreira de Brandon, já que ele poderia mostrar o seu talento nas artes marciais e na atuação, assim como seu pai. Essa daqui era a última cena que eles iam gravar pro filme. Naquele momento, o personagem de Lee levaria um tiro após encontrar sua esposa morta. No entanto, a equipe não checou a arma direito antes de entregar para Michael Massey, o ator que realizaria o disparo. Se eles tivessem checado a arma, eles teriam percebido que tinha um pedaço de projétil preso no cano. Com esse disparo feito, junto com a munição de festim, que não tem projétil, mas tem pólvora, Brandon Lee foi baleado no abdômen e morreu cerca de 12 horas depois. Após uma longa investigação pelas autoridades, ninguém foi preso, mesmo sendo claro que aconteceu ali uma falta de cuidado que ocasionou na morte de outra pessoa. Em uma entrevista realizada em 2005, Michael disse que nunca superou a morte do colega. O filme acabou sendo lançado mesmo assim e dedicado à memória de Brandon Lee. No entanto, a sua família processou o estúdio e chegaram a um acordo que nunca foi divulgado publicamente. Batman, Cavaleiro das Trevas. Esse filme aqui foi um sucesso e com certeza deve ser um dos favoritos de muita gente. Pra mim, um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Dito isso, ele também foi repleto de polêmicas. Por exemplo, o talentoso Heath Ledger, o nosso Coringa, acabou falecendo pouco tempo depois. E o protagonista Christian Bale foi acusado de agredir a sua mãe e a sua irmã na época. E como se não bastasse, o set de filmagem desse filme também presenciou 2 mortes. A primeira foi de um dos figurantes que morreu por conta de uma parada cardiorrespiratória em uma cena de luta. E a segunda foi do técnico de efeitos especiais Coney Wycliffe, que faleceu em seu carro, que estava a 32 km por hora e bateu contra uma árvore. Coney estava sem cinto de segurança e com o corpo para fora da janela. Ele estava fazendo teste para uma cena de perseguição. Christopher Corbould, o chefe da equipe ali no momento, foi preso na hora e foi acusado de homicídio culposo. As autoridades afirmam que ele falhou em não garantir a segurança da equipe. Só que mais tarde as acusações foram retiradas, quando os investigadores concluíram que realmente ali foi uma fatalidade. O Christopher tinha seguido todos os protocolos de segurança necessários. Infelizmente, acidentes acontecem e nesse caso acabou levando a vida de uma pessoa. Mercenários 2. Os filmes dos Mercenários também são bem complicados, digamos assim. No primeiro teve vários problemas e no segundo não seria diferente. Na gravação de uma cena no lago Ognialnova, acho que é assim que se pronuncia, na Bulgária, uma explosão aconteceu fora do momento que deveria, matando o dublê do Sylvester Stallone, Kang Liu, além de ferir gravemente o seu colega no Ulsan.
Nuhu sobreviveu, e assim como a família do falecido Khan, eles processaram tanto o Sylvester quanto a Millennium Films pela irresponsabilidade. No entanto, não foi possível encontrar qual foi o resultado da investigação e dos processos. Porém, nós sabemos que os dublês já têm um contrato que acaba protegendo o estúdio de possíveis fatalidades, já que eles aceitam participar das cenas mais perigosas. Eu confesso que me surpreendi ao pesquisar essa lista, porque eu não sabia que tinham tantos casos de fatalidades no mundo do cinema. E claro que acidentes acontecem e todos nós estamos sujeitos a eles, principalmente quando envolve um grande número de pessoas. Mas a gente sabe que muitos desses aqui foram por falta de noção do diretor, da equipe de produção, enquanto outros foram realmente apenas acidentes e fatalidades. Mas agora eu quero saber se você já conhecia alguma dessas histórias e se conhece alguma outra que eu não mencionei aqui nesse vídeo. Se for este o caso, me conta aqui nos comentários. Eu agradeço por você assistir até aqui e eu peço por gentileza, se tiver gostado, clica aqui no gostei, vai me ajudar muito a continuar produzindo vídeos para vocês. Além disso, se você chegou agora no canal, não conhecia e gostou do meu trabalho, recomendo você se inscrever aqui também para acompanhar os vídeos que tem toda semana. Nas redes sociais aqui eu também posto sempre os bastidores e dicas do que vai acontecer nos próximos vídeos, então se eu fosse você, dava uma olhada por lá também. É isso, o vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau.